Hoje vamos ver o capítulo 2, o medo da morte. Esse capítulo tem 2 itens: causas do medo da morte e por que os espíritas não têm medo da morte. Então vamos para o primeiro, causas do medo da morte. Item 1. O homem, independente da escala a que pertença, desde o estado da selvageria, tem um sentimento inato sobre o futuro. Ou seja, independentemente do nível evolutivo que a gente está na escala, desde os tempos que a gente ainda estava saindo das cavernas, que é o que ele chama aqui de selvageria, temos dentro de nós esse sentimento sobre o futuro, né? Sobre a vida futura após a morte. Aí ele prossegue. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra em sua existência. Ou seja, nossa intuição, né? Nosso sentimento interno que a gente já tem, que seria essa intuição, nos diz que a morte não é o último passo da nossa existência. Ou seja, existe algo após a morte. E que aqueles cuja perda nós lamentamos não estão perdidos sem retorno. Ou seja, aqueles entes queridos, aqueles amigos que faleceram, eles não estão aí perdidos e nunca mais vão ter retorno, a gente nunca mais vai ver ele. Isso é o que a nossa intuição já diz. Quando a gente começa a sair das cavernas, a gente já tem essa intuição. A crença no futuro é intuitiva e é infinitamente mais geral do que a crença no nada. Ou seja, essa crença já tem no nosso instinto, ela é intuitiva e ela é infinitamente mais geral do que a crença no nada. Ou seja, mais pessoas acreditam nela intuitivamente do que no nada, né? Que a gente viu no programa anterior e no capítulo 1 desse livro, a gente viu que tem a doutrina do nada, né? A crença no nada, que a gente morre e simplesmente acaba. E aí Kardec pergunta, como explicar então que entre aqueles que acreditam na imortalidade da alma, ou seja, dessa maioria que diz que acredita que a alma é eterna, se encontre tanto apego às coisas terrenas e um medo tão grande da morte? Então quer dizer, a pessoa sabe, ela acredita internamente, já sabe que a nossa alma não morre, que a gente morre e continua vivendo. Então por que ela é tão apegada nas coisas da terra e tem tanto medo assim da morte? É isso que ele está perguntando. Item 2. O medo da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência comum a todos os seres vivos. Lembrando, pessoal, que providência é a suprema sabedoria divina. Então, é o conjunto da sabedoria divina, que o conhecimento de Deus é infinito, aliado com a bondade de Deus, que também é infinita. Então, quando ele fala aqui que o medo da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência comum a todos os seres vivos, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente já vem, quando a gente começa a ter noção das coisas, a gente já vem com o medo da morte. Por quê? Porque é um jeito que Deus fez de a gente conseguir procurar manter a nossa espécie, manter a nossa vida. Então a gente já vindo com o medo da morte, a gente vai procurar defender a nossa vida. Isso para quem está saindo das cavernas é muito importante, né? E é isso que Kardec diz. Ele diz que é necessário, enquanto o homem não esteja suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, ou seja, a gente estava saindo das cavernas, ainda não tinha esclarecimento suficiente sobre a vida após a morte. Então esse medo, ele vem como um contrapeso ao exercício contínuo e progressivo de aperfeiçoamento. Ou seja, esse medo da morte vai fazer com que a gente tome cuidado. Então, que a gente tome cuidado, a gente fique atento e a gente procure desviar dos perigos que a gente detecte. Tá certo? Sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho aqui no planeta, que deve servir a seu próprio progresso. Ou seja, sem esse freio, que é o medo da morte, ele é um freio para nós. A gente ia poder, talvez, morrer antes da hora, morrer prematuramente, como ele fala, aqui na vida terrestre, né? E aí a gente acabaria negligenciando, ou seja, deixando afazeres que a gente deveria ter feito
no trabalho aqui no planeta. Então, se a gente veio naquelas primeiras encarnações para aprender a cultivar verduras para a gente poder comer, só que aí eu por não ter o medo da morte, eu sairia da caverna, ia ver um leão e eu ia encarar o leão lá, ia tentar matar o leão. Aí é lógico que eu ia morrer antes da hora, antes de eu aprender a colher a verdura, né? Então por isso que o medo da morte é importante. O homem das cavernas via o leão e saía correndo, se escondia, pegava um pau para se defender, e aí com isso ele podia viver o tempo que ele necessitava para fazer o aprendizado e progredir naquela encarnação o que ele tinha que aprender. É por isso que entre os povos primitivos, ou seja, aqueles que estavam lá saindo das cavernas, o futuro, ou seja, a vida após a morte, era apenas uma vaga intuição, ou seja, eles tinham uma sensação de que existia algo após a morte. Mais tarde, uma simples esperança. Então, conforme o tempo foi passando, os conhecimentos, a inteligência, aí passa a ser não mais uma vaga intuição, mas sim uma esperança. O homem realmente acredita que após a morte pode ter alguma coisa. E aí, enfim, uma certeza, mas ainda contrabalançada por um secreto apego à vida corporal, ou seja, conforme a sociedade evolui, passa a ser uma certeza a vida após a morte. Porém, ainda tem uma controvérsia, que seria esse apego à vida corporal. O item 3 diz: à medida que o homem compreende melhor a vida futura, diminui seu medo da morte, ou seja, à medida que a gente vai conseguindo entender mais o que tem após a morte, o nosso medo da morte vai sumindo, claro, porque a gente tem muito medo porque é desconhecido. Agora, a partir do momento que isso passa a ser uma certeza de que não tem nada de mais morrer, a gente vai perder o medo, claro. Ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, espera seu fim com mais calma, mais resignação e serenidade, ou seja, devido a esse progresso nosso, da nossa inteligência, a gente também compreende melhor a nossa missão aqui na Terra. Então, como ele diz, ao mesmo tempo, ou seja, a gente compreendendo mais a vida espiritual, compreende também a vida aqui na Terra, a gente espera o nosso fim, ou seja, a passagem, né, a morte, com mais calma, com mais resignação. Resignação é a gente aceitar os desígnios, as vontades de Deus, a maneira como Ele fez as coisas, as leis, e também serenidade, ou seja, com tranquilidade, né? A gente espera a morte tranquilamente. A certeza da vida futura dá outro sentido às suas ideias. Claro, tendo certeza da vida após a morte, todas as nossas ideias aqui passam a ser diferentes, né? Outro objetivo a seus trabalhos, ou seja, as coisas que a gente faz não tem mais só o objetivo de nos atender aqui na Terra. Então, antes da gente acreditar na vida futura, a gente tem como objetivo o quê? Com o trabalho? Juntar riqueza, conquistar poder e tudo mais. Porém, quando a gente passa a ter certeza da vida após a morte, aí o trabalho não busca mais isso. Então a gente passa a ter como objetivo ajudar os outros, fazer a caridade, olhar para o próximo e por aí vai. Antes de ter certeza, ele só trabalha por sua vida presente, foi o que eu falei. Antes da certeza da morte, o que importa é só a vida atual. Com essa certeza, ele trabalha visando ao futuro. Ou seja, quando passa a ter certeza na vida após a morte, você trabalha, né, visando o futuro. E aí lembrando, pessoal, que esse trabalho não é só de trabalhar, né, no seu emprego. Ele também é trabalho de uma maneira geral. Você está trabalhando na sua vida para progredir, né? Então, visando ao futuro sem negligenciar o presente. Então, você vai trabalhar visando a vida futura. Então, o que é isso? Por exemplo, você ajudar alguém. Você vai estar trabalhando pensando na sua vida futura. Só que sem negligenciar o presente. Ou seja, você não vai perder o seu emprego para ajudar alguém, né? Senão você vai estar negligenciando, ou seja, deixando para lá uma coisa importante, que é o seu emprego, por causa do futuro. E aí tá errado, porque, como ele diz, o futuro depende da direção, boa ou má, que escolhe em seu presente. Então, se você escolher uma direção errada e com isso perder o emprego,
você vai ter frutos ruins em decorrência de ter perdido esse emprego aí se não era para você perder, tá certo? A certeza de reencontrar seus amigos após a morte. Então, conforme a gente vai tendo certeza da vida futura, a gente sabe que vai reencontrar os amigos após a morte. De continuar as relações que teve na Terra, ou seja, quem hoje é seu marido, quem hoje é sua mãe, seu sobrinho, sua filha, são pessoas que vão continuar tendo essa relação com você, de afeto, de amor, né? De não perder o fruto de nenhum trabalho, ou seja, de saber que tudo que a gente fez com boa vontade, com carinho, não foi perdido. É outra certeza que vem com a certeza da vida futura. De crescer sem parar em inteligência e perfeição, ou seja, de que a gente vai poder sempre melhorar a nossa inteligência e perfeição, que ele fala aqui são as nossas virtudes, né? Então vamos poder sempre melhorar as virtudes e ir nos livrando dos nossos defeitos. Lhe dá a paciência de esperar, ou seja, isso tudo faz com que a gente tenha paciência para esperar a morte e coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. Ou seja, isso nos encoraja a suportar os problemas, as coisinhas que acontecem, os problemas desde os menores até os maiores, porque você passa a ver a vida muito mais de cima. Então você vê que se a vida é eterna, se a gente vai viver bilhões e bilhões de anos, o que são esses 80 anos que eu vou viver nessa encarnação? Não é nada. Muito menos um mês de luto que você passe. Muito menos ainda um pneu furado que se resolveu em 2 horas. Então você passa a não ligar tanto para os problemas aqui da Terra. A solidariedade que ele vê se estabelecer entre os vivos e os mortos lhe faz compreender aquela que deve existir na Terra. Ou seja, quando a gente vê que os espíritos podem ser solidários com nós, ou seja, nos ajudar, nos auxiliar, e nós também podemos ajudar eles, rezando por eles, desejando o bem para eles, ou até em um evento mediúnico, permitir que ele seja atendido caso ele esteja precisando, essa solidariedade faz com que a gente entenda uma solidariedade que já deve existir aqui na Terra, como entre nós encarnados, né? É algo que antes de entender a vida futura a gente tem mais dificuldade de ser solidário. A partir daí, a fraternidade tem sua razão de ser, ou seja, todos seremos fraternos uns com os outros, todos vamos nos tratar bem, vamos ajudar o próximo. E a caridade é um fim em si mesma, no presente e no futuro, ou seja, a caridade não é um meio de se obter alguma coisa, ela é um fim. Então ela vai ser tanto aqui na vida encarnada, quanto no futuro, após a morte, ela vai ser um objetivo nosso. Então fazer a caridade não é um meio de obter uma recompensa, é fazer a caridade simplesmente por fazer a caridade mesmo, por ajudar o próximo. Item 4. Para se livrar do medo da morte é preciso conseguir encará-la como realmente é, isto é, pelo pensamento, penetrar no mundo espiritual e assim compreendê-lo o mais exatamente possível. Ou seja, pelo pensamento, pelo nosso raciocínio, baseado nas coisas que a gente lê, principalmente nas obras da codificação de Allan Kardec, nos livros do Chico Xavier, nos livros de outros autores espíritas sérios, assistindo um filme bom como Nosso Lar, por exemplo, ouvindo um programa bacana na Rádio Espírita. E aí, pensando, refletindo sobre aquilo que a gente ouviu, a gente consegue imaginar e penetrar no mundo espiritual, para entender ele o máximo possível. Isso dará ao espírito encarnado certo desenvolvimento e certa aptidão para se separar da matéria. Então, fazendo esse tipo de exercício mental, a gente vai conseguir se desenvolver e também desenvolver essa aptidão, ou seja, esse dom, para se separar da matéria. Então, quando chegar o dia da morte, a gente vai estar o mais preparado possível. Para aqueles que não estão suficientemente adiantados, ou seja, aqueles que não têm nível evolutivo para compreender a vida espiritual, a vida material tem mais importância que a espiritual. Claro, né? Porque se ele não consegue, às vezes, nem acreditar na vida espiritual, ou acredita, mas entende pouco,
é lógico que ele vai priorizar aquela que ele consegue compreender, que é a vida material. O homem que se apega às aparências só vê a vida do corpo, enquanto a vida real está na alma. Então esse tipo de pessoa, ele vai se apegar na vida material aqui, na vida do corpo. Só que a vida real está na alma. Então nós somos, na verdade, seres espirituais vivendo uma experiência na carne. E não o contrário, não somos seres de carne vivendo experiência na alma, né? Nossa vida mesmo é lá no plano espiritual. Por esse ponto de vista, se o corpo morre, tudo está perdido e ele se desespera. Exatamente, aquele que não acredita na vida espiritual, se o corpo morrer, acabou tudo. Então por isso que ele se desespera, né? Ele entra em pânico. Se em vez de se concentrar na aparência, ele se colocar diante da real fonte de vida, a alma, ou seja, ao invés de se concentrar na aparência, que seria o corpo, ele se concentrar na verdadeira vida, que é a nossa alma, que a tudo sobrevive, se preocupará menos com o corpo, fonte de tantas misérias e dor. Ou seja, ele vai dar menos bola para as coisas materiais, né? É claro que não é por isso que então eu vou largar a mão da minha saúde, não preciso cuidar do corpo. Claro que não. O corpo é um santuário que Deus nos deu. Ele nos deu isso para que a gente pudesse encarnar e usar ele para evoluir. Então a gente tem a obrigação de cuidar dele. Se a gente fizer mau uso dele, com certeza a gente vai ter que prestar esclarecimentos aí sobre esse mau uso. Mas, para essa postura, é preciso uma força que o espírito só adquire com o amadurecimento. Então, para que a gente possa deixar de lado a parte corporal e se preocupar mais com a parte espiritual, é necessário que a gente tenha amadurecimento. E a gente vai conseguir isso nas diversas encarnações e, claro, sempre nos dedicando aos estudos religiosos, ao trabalho, no bem e tudo mais. O medo da morte vem, então, da falta de conhecimento sobre a vida futura. Ou seja, temos medo por não conhecer a vida futura. Mas é um sinal da necessidade de viver. Ou seja, é um indício, né? Um sinal de que a gente tem essa necessidade de viver e de sobreviver, né? Isso era muito importante, como eu citei lá no caso do leão. E do receio também, né? Ou seja, do medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Todo mundo tem medo disso, né? Então é daí que vem o medo da morte. Todo mundo tem até que compreende a vida futura. Quando compreende, aí o jogo vira, vamos dizer assim. Esse medo é provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, ainda que velado pela incerteza. Ou seja, o que causa esse medo de que a morte seja o fim de tudo? É um desejo que a gente tem lá dentro, secreto desejo, de que a alma continue existindo após a morte. Mesmo que esse desejo seja, como ele diz, velado pela incerteza, ou seja, mesmo que a gente tenha dúvidas se isso é mesmo verdade. Então, o medo diminui à medida que essa certeza se forma, ou seja, conforme a gente for tendo certeza da vida futura, esse medo diminui até que ele desaparece quando essa certeza se completa. Eis o lado providencial da questão, ou seja, a bondade e a sabedoria de Deus nessa questão aí. Não deslumbrar o homem cuja razão não esteja suficientemente preparada para uma perspectiva muito positiva e muito sedutora no futuro. Ou seja, nós, que quando ainda não conseguíamos compreender a vida futura, por não estarmos suficientemente preparados, a gente, se soubesse dessa situação da vida futura, ia se acomodar. E isso ia fazer com que a gente negligenciasse o presente, ou seja, não se cuidasse aqui no presente, como eu citei lá no caso do leão, necessário ao seu progresso material e intelectual. Ou seja, a gente teria esse presente aqui, essa vida de encarnado, para progredir material e intelectualmente. Mas se a gente negligenciar, ou seja, se a gente deixar para lá, não cumprir as suas obrigações, a gente não vai conseguir progredir. E aí a gente provavelmente, naquele caso, se a gente estivesse na caverna, ia morrer pelo leão e não ia ter conseguido cumprir as coisas que a gente tinha que ter aprendido e desenvolvido naquela ocasião. No item 5, Kardec diz: esse estado de coisas é mantido e prolongado
por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. Ou seja, todas essas crenças primitivas, esse medo da morte e tudo mais, ele é mantido por nossa causa. Nós, homens, com a nossa inteligência limitada, a nossa cultura, que mantemos dessa maneira e até prolongamos, às vezes, o tempo que deveria ficar aqui. Mas isso tudo vai desaparecer com o progresso. Lembrando que Deus governa por meio de leis, e uma das leis é a lei do progresso, que tudo progride. Então a gente evolui, o planeta evolui, a cultura também evolui. Então essas coisas mais primitivas, com o avanço da nossa cultura, elas vão desaparecendo. Ele continua: a primeira é a forma sob a qual se apresenta a vida futura, que poderia ser suficiente a inteligências menos desenvolvidas, ou seja, aquela maneira como a vida futura era exposta nas religiões, nas primeiras que surgiram, um céu, um inferno e tudo mais, elas atendiam à satisfação daquelas inteligências primitivas daquela época, que nós mesmos tínhamos naquela época, que as pessoas que viveram antigamente fomos nós também, né? Mas que não satisfaria as exigências da razão de homens mais reflexivos. Ou seja, hoje, com as informações que a gente tem, se a gente pensar um pouco mais, a gente vai ver que essas ideias eram absurdas, né? Não tem muito sentido um cara que matou uma pessoa ir para o inferno igual um ditador que matou milhões de pessoas, né? Então isso aí, a mais curta reflexão que a gente faça já mostra isso, né? Esses últimos, que últimos? Esses homens mais reflexivos, os homens que pensem mais a respeito dessas coisas, se questionarão desde que se apresentem princípios contraditórios, ou seja, se o princípio que é apresentado, como esse que eu falei, que o cara que matou uma pessoa vai para o mesmo lugar do que matou milhões, é um princípio contraditório com a lógica. Então aí o homem mais reflexivo, esse que pensa mais sobre esse assunto, claro, né? Ele já vai se questionar, e com os dados positivos da ciência. Ou seja, se também esses dados que são dados não estão de acordo com o que a ciência já comprovou, então eles não são verdadeiros. E se eles não são verdadeiros, eles vão causar o quê? A incredulidade. Então é daí que vem a incredulidade, ou seja, a falta de crença de alguns, ou a crença com dúvida de muitos, né? Que no caso seriam a maioria. A vida futura para esses é uma ideia vaga, mais uma possibilidade do que uma certeza absoluta. Ou seja, essas pessoas que refletem, veem que a vida após a morte é uma coisa que pode ser, né? Uma possibilidade, e não uma certeza absoluta. Acreditam, gostariam que assim fosse, e apesar de tudo se questionam. Se entretanto não for assim, ou seja, acredita, quer realmente que exista a vida após a morte, porque, claro, intuitivamente a gente já tem essa vontade, como a gente já falou no capítulo anterior, mas ficam com medo e se perguntam, mas e se não for assim? O presente é positivo, ou seja, o presente é bom, a gente conhece ele, a gente tem como se ocupar dele, então ocupemo-nos dele. Em primeiro lugar, o futuro virá por acréscimo, ou seja, vamos fazer aqui as coisas que nos cabem, que se existir a vida após a morte é bom, e se não existir, paciência. Seria mais ou menos esse o pensamento dessas pessoas. E ainda se perguntam, o que é em definitivo a alma? Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama? Como sente, como enxerga, como percebe? A alma não lhes é uma realidade efetiva, mas uma abstração, ou seja, para eles a alma, o espírito, não é uma coisa real, concreta, é uma coisa abstrata. Ele imagina que tem alguma coisa, mas não sabe definir nem como funciona e tudo mais. Os seres lhes são caros, reduzido ao estado de átomos em seu modo de pensar, estão, por assim dizer, perdidos, e não têm mais as qualidades pelas quais se fizeram amados. Ou seja, aquela pessoa que lhe era cara, lhe era querida, e morreu,
Ela virou esse átomo aí que esse cara imagina, né? Então, essa pessoa se perdeu, né? Ela não existe mais, porque se ela virou esse átomo aí, esse negócio que o cara não sabe nem definir o que seria, então ele perdeu aquelas características, aquelas qualidades que fizeram com que ele gostasse dela, né? Eles não compreendem nem o amor de uma faísca, nem o amor que se pode ter por ela, ou seja, nem como essa faísca amaria a gente, nem como a gente pode amar essa faísca, né? Que um dia foi uma pessoa. Eles mesmos se sentem pouco satisfeitos em ser transformados em uma substância simples e indivisível, ou seja, a própria pessoa que acredita nisso se sente insatisfeita, se sente triste, não se conforma de imaginar que vai virar esse pontinho de nada no meio do infinito, né? É grande o número de pessoas que pensa assim, daí o retorno ao positivismo da vida terrestre. Ou seja, por ser algo, a vida terrestre, que a gente consegue entender melhor, consegue viver aqui nela e consegue as coisas dela, então a pessoa que não entende a vida espiritual, aí que ela se dedica mais ainda à vida terrestre, né? E aí, por quê? Porque ela vai ter alguma coisa de valor para ela. Porque a outra, ela não consegue entender nada. Então é lógico que essa vida material vai ter muito mais valor para ela. Item 6. Outra razão que prende as coisas terrenas, ou seja, outro motivo que faz a gente se apegar mais nas coisas da terra, mesmo aqueles que acreditam mais firmemente na vida futura, ou seja, mesmo para aqueles que têm muita fé na parte espiritual da vida, de que a vida continua e tudo mais, resulta da impressão que conservam do ensinamento que lhes foi dado na infância. Ou seja, a gente tem como consequência o que foi passado pra gente desde que a gente era pequeno. Então, desde pequeno, ouvindo que a morte vai separar para sempre, que vai ficar aguardando a ressurreição dos mortos, que é o que a maioria das religiões prega, né? As religiões cristãs. Isso tudo fica guardado lá na nossa mente. Então, mesmo a gente tendo conhecimento da vida espiritual, quando alguém morre ou quando alguém fala que a gente vai morrer, a gente se assusta porque a gente lembra dessas imagens que nos foram passadas na infância ou em qualquer outra fase, mas foi o primeiro contato que a gente teve com o pós-morte, né? Há que se convir que o quadro apresentado pela religião sobre esse assunto não é muito sedutor e nem muito consolador, ou seja, temos que concordar que o que a igreja passou pra gente da vida após a morte não é muito sedutor, ou seja, não é legal, não é bom, e nem muito consolador, ou seja, você não vai acalmar seu coração de ouvir isso, ao contrário, você vai ficar pior, como a gente vai ver nos próximos itens. De um lado se vêem as contorções de condenados, que espiam em torturas e chamas sem fins seus erros de um momento, ou seja, vamos olhar para o inferno. Lá no inferno, a gente vê os condenados se contorcendo e sofrendo muito, espiando, ou seja, pagando pelos seus erros, né? Em torturas e chamas sem fim, ou seja, são torturas e chamas, fogo, né? Sofrimento que não vai acabar nunca. Isso tudo por causa de erros de um momento, que foi a vida terrena aqui. A vida foi um momento que tenha durado aí 100 anos, mas foi esses 100 anos que determinou que o cara vai ficar a eternidade queimando no inferno, para os quais os séculos se sucederão aos séculos, ou seja, vai ser eternamente isso, para sempre, séculos e séculos, sem esperança de abrandamento, ou seja, de que a punição seja diminuída, ou de piedade. Então Deus vê aquela cena e acha bom ali aquele castigo, o cara vai ficar a vida inteira sofrendo porque cometeu um erro aqui na Terra, ou alguns erros aqui na Terra, né? E o que é mais cruel ainda, não há possibilidade de arrependimento, ou seja, não adianta. Você está lá no inferno, você se arrependeu, não faz diferença para Deus. Deus é tão impiedoso que você vai continuar lá queimando para a eternidade. É claro que isso não tem sentido nenhum, né? Mas eu vou continuar aqui a leitura. Por outro lado, as almas enfraquecidas e sofredoras do purgatório, esperando sua liberdade,
não por seus esforços de progresso, mas pela boa vontade dos vivos que rezarão por elas. O purgatório, pessoal, foi algo que a igreja criou e que dizia assim, seria uma transição entre o inferno e o céu. Então a pessoa que não foi para o céu, ela também não foi para o inferno, ela ia para o purgatório, onde ela sofria por um tempo e ficava esperando a sua liberdade para ir para o céu. Mas não pelos seus esforços de progresso. Ela não ia para o céu porque ela trabalhou para isso, conquistou isso. Ela ia pela boa vontade dos vivos que rezavam por elas. Esse conceito de purgatório tem um capítulo sobre isso mais para frente, que a gente vai ver aí no decorrer dos programas. Essas duas categorias, ou seja, os que foram para o inferno ou para o purgatório, são a imensa maioria da população do outro mundo, ou seja, a maior parte dos desencarnados. Acima delas, paira aquela categoria muito restrita dos eleitos, desfrutando pela eternidade de uma beatitude contemplativa. Ou seja, acima desses que estão no inferno e no purgatório, temos o pessoal que está no céu, que são os eleitos, né? E o que eles fazem? Eles desfrutam pela eternidade, ou seja, eles ficam a eternidade inteira curtindo uma beatitude contemplativa. O que seria isso? Beatitude, né? Aquela coisa de ser religioso, assim, contemplativa, ou seja, eles só ficam admirando Deus, admirando os anjos, ficam o dia inteiro um olhando para o outro, um tocando harpa e tal, e eles ficam se olhando e sorrindo. Isso seria a beatitude contemplativa, algo totalmente inútil, né? Como a gente já vai ver. Aí Kardec continua. Essa eterna inutilidade, ou seja, ela é eterna porque vai durar para sempre, e é inútil porque ninguém faz nada o dia inteiro, né? Eles só ficam lá contemplando a paisagem. Sem dúvida preferível ao nada. Claro que isso ainda é melhor do que não ter nada após a morte, né? Já foi um primeiro passo, né? Pra gente ver o que é o bom, né? Após a morte. Não deixa de ser uma cansativa monotonia. Ou seja, apesar de ser melhor do que a crença no nada, fica uma monotonia, ou seja, um tédio, né? Cansativo. Então, a quem se imagina num céu desses, imagina você ficar um dia nessa situação, você já ia cansar. Imagine então ficar a eternidade nessa situação. Aí que você não ia aguentar mesmo. Aí Kardec finaliza. Também se vê nas pinturas que retratam os bem-aventurados, ou seja, nos quadros que a humanidade produziu ao longo dos séculos, a gente olhando as figuras desses bem-aventurados, desses sortudos que foram para o céu, a gente vê figuras angélicas que manifestam mais o tédio que a verdadeira felicidade, ou seja, exatamente isso que a gente já falou, que esse céu, para essas criaturas angélicas que conseguem chegar lá, ele é mais um tédio do que uma alegria, na verdade. Então você tem todo um esforço para chegar lá, e quando você chegar lá, o negócio é super entediante, e o que é pior, vai ser assim por toda a eternidade. Esse estado não satisfaz nem as aspirações, ou seja, esse céu aí que a gente viu, ele não atende aquilo que a gente deseja e nem a ideia instintiva do progresso. A gente tem no nosso instinto essa ideia do progresso, então de que a gente vai morrer e vai para um lugar bom, um lugar melhor do que o que a gente está aqui, que parece a única compatível com a felicidade absoluta, ou seja, se o céu, que é essa felicidade, teoricamente uma felicidade absoluta, não atende às nossas aspirações, que é o nosso desejo, e nem essa ideia do progresso, que a gente imagina que vai para um lugar melhor, é claro que ela é absurda, né? Aí Kardec prossegue dizendo que é difícil imaginar que um selvagem ignorante, ou seja, pega alguém de uma tribo que não é civilizada, pega aquela pessoa, tá? Lembrando que o cara que está na tribo que não é civilizada, ele pode ter um nível evolutivo alto sim, e tá lá como missionário e tudo mais. Mas a grosso modo eles ainda estão nas primeiras encarnações como humanos, né? Então vamos pegar lá um desses que Kardec chama de selvagem ignorante porque não tem conhecimentos, né? Com senso moral obtuso, ou seja, ele não tem um senso moral muito bom, mas pelo simples fato de ter recebido o batismo, ou seja, ele foi batizado,
esteja ao mesmo nível daquele que chegou ao mais alto grau da ciência e da moralidade prática, depois de muitos anos de trabalho. Ou seja, o cara, ele era ignorante lá na selva, ele não sabe nada, ele não tem um senso moral muito bom, ou seja, ele não sabe direito o que é certo, o que é errado, mas ele foi batizado. Aí, pá, igual uma varinha mágica, ele já está credenciado a ir para o céu, da mesma forma que um cara que era uma pessoa muito culta da ciência e tinha uma moralidade, uma moral indiscutível. É claro que isso é um absurdo, né, pessoal? Não é porque foi batizado ou não que a pessoa vai ser salva ou não, né? Ao contrário, que inclusive vamos supor que esse cientista de moral elevada, né, ele não tivesse sido batizado, então ele ainda iria para o inferno, e aquele outro que não sabe nada sobre Deus, sobre a vida, não tem senso moral nenhum, não sabe que é errado matar alguém, não sabe que é errado praticar canibalismo, iria para o céu. É ainda menos concebível, ou seja, é menos aceitável ainda que uma criança morta com pouca idade, antes de ter a consciência de si mesma, ou seja, morreu uma criança muito pequena, ela nem sabe nada sobre ela, sobre a vida. Antes dela ter consciência de si e dos seus atos, ela desfruta dos mesmos privilégios, ou seja, ela vai para o céu pelo simples fato de ter havido uma cerimônia, que no caso é o batismo, da qual não participou por sua vontade. Ela era um bebê, ela nem queria estar lá, nem sabia do que se tratava, mas participou da cerimônia. Então aí se ela morre, ela vai para o céu. Esses pensamentos preocupam os mais fervorosos, por pouco que eles reflitam. Ou seja, qualquer um que pensar um pouquinho a esse respeito vai ficar com certeza preocupado, porque vai ver que não tem sentido e aí vai acabar indo ou para não acreditar em nada ou acreditar duvidando, né? Como a gente viu aí nos itens anteriores. O trabalho que se completa na Terra, ou seja, aquilo que a gente faz aqui na Terra, sem se direcionar para a felicidade futura, ou seja, o que a gente faz aqui na Terra, que não é com a intenção de ir para o céu ou não. Isso é uma coisa. A outra coisa é a facilidade com que alguns acreditam conseguir essa felicidade, ou seja, alguns acreditam pelas práticas exteriores, ou seja, que fazendo uma série de rituais, como o batismo, por exemplo, e outros, e rezando tantas vezes em tal posição, você vai para o céu, e até mesmo com dinheiro. É muito importante citar que em umas épocas da humanidade houveram igrejas que vendiam vagas no céu para os fiéis. Então os fiéis iam lá, pagavam e estavam perdoados dos pecados, dos erros, e com isso iam para o céu, né? Até hoje ainda tem algumas que fazem coisas parecidas com isso, né? A gente sabe que isso não tem nada a ver, mas infelizmente algumas pessoas são enganadas e acabam dando até muito dinheiro para essas pessoas, né? Lembrando que aqueles que coletam esse dinheiro em nome de Deus e não revertem para a caridade, eles estão adquirindo um débito muito grande e vão ter que expiar, ou seja, vão ter que pagar por esse erro, se não nessa vida, em uma vida futura, né? Agora o cara pode sim, de qualquer igreja, ele pode arrecadar dinheiro e destinar para os pobres, construir casas para quem não tem, comprar cestas básicas. Isso sim é muito bom, porque ele não pode reverter para ele, né? Para o benefício dele, comprar casa. Aí tá errado, ele tem que comprar casa com o dinheiro do trabalho dele, né? Então, essas coisas, ou seja, o que a gente faz aqui que não é voltado para ir para o céu. A facilidade que alguns acham que vai para o céu por ter feito o batismo ou sei lá o quê. Ou até mesmo vai para o céu porque comprou uma vaga. Sem uma reforma séria do caráter e dos costumes, ou seja, sem que você transforme para melhor o seu caráter e os seus hábitos, largando os vícios, largando os maus sentimentos e mudando sua vibração, sua sintonia, essas coisas fazem com que todos esses credos fazem com que os prazeres materiais aqui, as coisas do dia a dia, tenham mais valor para esse mundo, para o mundo terreno que a gente vive. Isso faz parecer como se o céu fosse secundário, né? Buscar
uma felicidade futura no céu, que nada mais é do que o plano espiritual superior, seria uma coisa que não nos interessa. Então, já que não interessa muito, porque é muito fácil, né, a partir dessa crença errada que o pessoal tem, então eu vou cuidar das coisas daqui que são mais difíceis. Vou cuidar de juntar dinheiro, de me divertir e tudo mais. É o que ele fala no parágrafo seguinte. Muita gente acredita que, já que seu futuro está assegurado pelo cumprimento de algumas fórmulas, ou seja, já que a pessoa vai para o céu porque seguiu alguns rituais, né, rezou em tal posição, rezou tantas vezes, foi batizado e não sei o que mais, ou assegurado por dons póstumos, ou seja, dons que a gente vai adquirir após a morte, né? Póstumo é após a morte. Não precisam se privar de nada. Claro, a pessoa acredita que porque ela fez aquelas fórmulas, ou rituais, ou porque ela virou santo após a morte, né? Que seriam esses dons póstumos. Então ela não precisa se privar de nada, ou seja, ela pode continuar levando a vida dela normalmente, como sempre ela levou. Acreditam que seria desnecessário se impor qualquer tipo de sacrifício ou preocupação com o próximo, já que é possível encontrar a salvação trabalhando-se cada um por si mesmo. Então essas pessoas acham que não é preciso você se sacrificar por ninguém e nem se preocupar com ninguém, que seria essa preocupação com o próximo, né? Por quê? Porque é possível você ser salvo, ou seja, você ir para o céu apenas trabalhando-se cada um por si mesmo. Como? Fazendo esses rituais, pagando e tudo mais. É claro que essa ideia é absurda, né? Não tem sentido nenhum esses rituais garantirem alguém no céu e se o cara não ligou para o próximo, né? Não se preocupou com o próximo, não se sacrificou com o próximo, deixando as próprias coisas de lado para ajudar alguém. E isso tudo a gente vai ver no decorrer desse livro aí, onde ele detalha bem cada um desses temas. Certamente, não são todos que pensam assim. Claro, né? Mesmo entre os devotos dessas religiões que falam essas coisas, a gente vê pessoas que discordam, né? Que acham que não é tão simples assim ir para o céu. Porque há honrosas exceções. São essas pessoas aí, são as exceções nessas igrejas aí. Mas não se pode ignorar que essas exceções não são a maioria. Ou seja, essas exceções são poucas pessoas mesmo, né? Infelizmente. Principalmente entre as pessoas pouco esclarecidas, ou seja, aquelas pessoas que não têm muito conhecimento, para elas é mais difícil a pessoa ter esse discernimento, esse bom senso e dizer assim, não é possível que porque eu fui batizado e não ajudei ninguém, eu vou para o céu, e alguém que não foi batizado, mas ajuda todo mundo, não vai para o céu, né? Então, claro que dentre as pessoas que seguem essas religiões, aquelas que são mais esclarecidas possuem mais pessoas que pensam que não basta só um batismo, por exemplo, para ser salvo. E daquelas pessoas menos esclarecidas, infelizmente a grande maioria não acredita nisso. O cara realmente segue aquilo que o líder religioso dele está falando, sem refletir se isso procede de verdade. A ideia de felicidade no outro mundo não mantém o apego aos bens. Ou seja, você pensar que lá no plano espiritual você vai estar bem, ou no caso aqui dessas pessoas, você vai acreditar que você vai para o céu, isso faz com que a gente não tenha apego às coisas materiais. Ao contrário, que a gente se desapegue delas, né? Portanto, não sustenta o egoísmo. Então, a pessoa que almeja um lugar bom no plano espiritual tende a ser uma pessoa menos egoísta, que pensa mais nos outros, procura ajudar todo mundo e por aí vai. Item 8. Além disso, faz parte do costume lamentar a morte e recear a passagem da terra para o céu. Ou seja, é um hábito, né, nosso ficar lamentando a morte, né, e ficar com medo, receio da passagem da terra para o céu, né, ou para o plano espiritual, no caso. A morte é cercada de cerimônias lúgubres. Lúgubre é algo muito triste, melancólico, né? Como, por exemplo, um velório. O velório é muito triste, é uma melancolia, todo mundo chorando, a pessoa falecida ali
com uma cara às vezes não muito boa, né, devido ao que ela passou para desencarnar, e por aí vai. Então, além de tudo, a morte tem essas cerimônias, né, tristes, assim, que acabam piorando a vibração de todo mundo, que mais aterrorizam do que provocam um sentimento de esperança. Ou seja, realmente, você vê todo mundo triste, chorando, de preto, e a pessoa que faleceu ali com cara de doente. Aí o que você pensa? Você já fica mal também, né? E aí a gente, desde pequeno, vendo isso em todos os velórios, todos os enterros que a gente vai, a gente acaba se habituando de que é algo ruim. Então a gente, quando sabe que alguém morreu, já fica triste, vamos dizer assim, automaticamente, sem nem refletir, né, o porquê dessa tristeza. Representa-se a morte sempre com um aspecto repulsivo e nunca como um sono de transição. Ou seja, trazem pra gente, já desde pequeno, a gente vê a sociedade apresentando pra gente a morte como algo que a gente deve ter medo, ter horror à morte, né? E nunca como simplesmente um sono de transição. É um período que a gente vai, vamos dizer, dormir lá no plano espiritual, se preparar para uma nova encarnação, que seria quando a gente acordaria novamente, assim, entre aspas, né, claro. Todos os símbolos da morte lembram a destruição do corpo e o mostram horrível e seco, ou seja, sempre que a gente simboliza a morte, lembra do corpo sendo decomposto, destruído, e mostram ele mal, né, seco e se degradando, né, mostra o corpo assim, todas as imagens. Quando falou em morte, a gente já pensa isso. Nenhum representa a alma radiante, se separando dos laços terrenos. Ou seja, quando fala em morte, a gente não pensa, e também isso também vale para os quadros, né? Assim, quando fala em morte, uma pintura, né? Ninguém imagina, ninguém desenha o espírito bem, chegando no plano espiritual, sendo bem recebido por aqueles que ele ajudou, pelos entes queridos. Só mostra a parte ruim aqui do corpo se estragando e tudo mais. A partida desse mundo é acompanhada de lamentos dos que ficam, como se estivesse acontecendo uma grande desgraça para os que se vão. Ou seja, quem está lá no velório, né, tá bem se lamentando, como se tivesse acontecido realmente uma desgraça para essa pessoa que morreu, como se a morte fosse algo ruim para ela, né? Despede-se dos que vão com um eterno adeus, como se nunca mais houvesse um reencontro. Isso é o pior, né? A gente se despede da pessoa lá no velório como se nunca mais fosse ver ela, como se ela nem sequer existisse mais, de certa forma, porque a gente nunca mais vai ver ela mesmo. E isso é terrível. Esse é um sentimento que é terrível. Infelizmente, as pessoas que não acreditam na vida espiritual sofrem muito com isso. O que se lamenta por eles é a perda dos prazeres daqui, como se não fossem encontrar muitos maiores no além-túmulo. Ou seja, as pessoas se lamentam também nesses velórios porque acham que o cara que faleceu perdeu uma série de coisas que a gente tem aqui na Terra, que é legal. Ele não vai poder ir na churrascaria, ele não vai poder jogar bola com os amigos, ele não vai poder assistir a novela, e por aí vai. E falam isso se lamentando como se lá no plano espiritual, principalmente o superior, claro, não houvessem prazeres muito maior do que esses, né? Porque a gente sabe que os espíritos, conforme evoluem e atingem níveis maiores na escala aí espiritual, eles vivem cada vez mais felizes. Então, na verdade, a felicidade que eles vivem lá, um Chico Xavier, por exemplo, nem precisa ser um espírito como Jesus. Jesus, então, é uma felicidade absurda, a gente não consegue nem imaginar. Mas uma de um Chico Xavier, que é um pouco abaixo de Jesus, bem abaixo, né, na verdade, a felicidade que ele tem lá no plano espiritual, por ter vivido tão bem a encarnação dele, ter ajudado todo mundo, ter ficado sempre em boa vibração, é uma felicidade que nem se compara com esses prazeres que eu citei aí, de um restaurante legal, um programa na TV. É algo que a gente não consegue nem imaginar. É aí que as pessoas se lamentam, como Kardec diz aqui. Ai, ele morreu jovem, rico, feliz, sei lá o quê, estudando, que tristeza e tudo mais. A ideia de uma situação mais feliz, ou seja, pensar que a pessoa está melhor lá do que ela estava aqui, não está enraizada no pensamento. Ou seja, não é uma ideia comum para nós e que a pessoa esteja melhor lá do que aqui. E passa por ele muito levemente, ou seja, quando ela existe, ela é
uma ideia muito vaga, né? Não é uma ideia que a gente consegue realmente acreditar, né? Principalmente, claro, quem não é espírita. Nós espíritas sabemos, graças à obra de Kardec, do Chico e de outros autores bons, a verdade, então pra gente fica mais tranquilo, né? Tudo leva ao horror pela morte, em vez de fazer nascer a esperança, ou seja, por todas essas coisas que eu citei, para onde a gente olha, a gente vê que a morte é desesperadora para quem pensar isso, né? Ao invés de fazer a gente ter esperança de que a pessoa tá melhor, de que foi legal, que foi vontade de Deus, que a pessoa vai poder se arrepender dos erros que ela cometeu, ou seja, ter esperança, não. A ideia que nos vem é de coisas horríveis, né? O homem levará muito tempo para se livrar de seus preconceitos. Quais preconceitos? Esses todos que foram citados aqui. E ele o fará à medida que consolidar sua fé e tiver uma ideia mais sadia da vida espiritual. Ou seja, a humanidade vai poder melhorar o jeito que ela encara a morte conforme a gente for tendo cada vez mais fé e tivermos uma ideia melhor da vida espiritual. Que equivale dizer, claro, a quando o espiritismo for se disseminando cada vez mais, e como falou já no primeiro capítulo, quando a humanidade tiver apenas uma religião, né? Que futuramente, daqui a muito tempo, vai ser só o espiritismo. Aí ninguém vai sofrer com a morte, porque todos vão compreender muito bem que ela não tem nada demais. Item 9. Além disso, a crença comum coloca as almas em regiões acessíveis apenas ao pensamento, como estranhas aos que seguem vivos. Isso é, um lugar onde a gente não teria acesso, a gente só pode imaginar isso. A própria Igreja coloca entre os vivos e mortos uma barreira intransponível, afirmando que todas as relações estão cortadas e que é impossível uma comunicação entre eles. Ou seja, essa igreja que ele cita aqui é a Igreja Católica, que na época era muito importante, né? Ela ainda hoje tem a sua importância, mas naquela época, principalmente na França, onde Kardec viveu, ela tinha muita influência, né? E a igreja dizia que entre os vivos e os mortos existia uma barreira intransponível, ou seja, que ninguém pode passar, afirmando que toda relação entre o vivo e o morto é impossível e que não teria como haver uma comunicação entre vivos e mortos. Aí a pessoa morre e ou vai para o inferno ou para o céu. Então, se as almas estão no inferno, então para sempre ela está perdida a esperança da gente ver elas. A gente nunca mais vai ver o cara que está no inferno, a menos que a gente também vá para o inferno. Aí a gente vai poder ver eles. Se as almas estão entre os eleitos, ou seja, no céu, vivem absorvidas, ou seja, vivem o dia inteiro na beatitude contemplativa, que eu já expliquei hoje. Portanto, impõe-se uma tal distância entre os vivos e os mortos que se encara a separação pela morte como se fosse eterna, ou seja, criou-se culturalmente a igreja, a própria religião criou essa cultura de que nunca mais a gente vai ver quem morre. E isso é uma ideia aterrorizante, claro. É por isso que se prefere que os seres amados permaneçam por perto, ainda que sofrendo. Ou seja, é por isso que a gente prefere ver um parente, um ente querido, vivo, mesmo que ele esteja sofrendo, a vê-los partir, mesmo que seja para o céu. A gente prefere ver o cara aqui na Terra sofrendo do que imaginar que ele foi para o céu. Claro, porque ele vai para o céu e eu nunca mais vou ver ele, eu prefiro ele aqui, que pelo menos eu posso cumprimentar ele, falar com ele. Claro que esse é o pensamento das pessoas que acreditam nesse tipo de situação após a morte, né? De resto, a alma no céu, ou seja, a pessoa que está lá no céu, ela está realmente feliz ao ver, por exemplo, seu filho, pai, mãe e amigos queimando eternamente no inferno? Ou seja, essa pessoa foi para o céu, ela foi contemplada, conseguiu. Aí ela vê todo mundo que ela gosta no inferno. Ela vai ficar feliz assim? É claro que não, né? Bom, pessoal, o nosso tempo está acabando. Então, o próximo tema, que é por que os espíritas não têm medo da morte, vai ficar para o próximo programa. Muito obrigado pela paciência e que Deus e o nosso Mestre Jesus nos abençoe. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o espiritismo. Até a próxima, amigos.